Oi, viajante da vida! Você já reparou como na Terra as pessoas estão sempre aflitas, procurando respostas para os problemas da vida? Pois bem, a doutrina espírita nos oferece muitas e satisfatórias respostas para problemas sérios da existência. Na nossa próxima viagem, nós vamos juntos com Leon Denis aprender a resposta para algumas dessas questões filosóficas importantes. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações. Se puder, deixe o seu like. Lá no final, se não gostar, você pode mudar para dislike. E, sobretudo, comente. Nos diga o que você tem achado do nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite. Nessa oportunidade preciosa de voltar ao Oásis logo no comecinho do ano, que é muito bom, né, nós aproveitamos também, né, para confraternizar, para unir os nossos corações nessa proposta de trabalho, de crescimento, para um ano inteiro, para uma vida inteira. Porque o que a gente observa, o que a doutrina espírita nos dá, é tanto que fazer um pouco mais de esforço para divulgá-la, para torná-la acessível às outras pessoas que também podem ter necessidades semelhantes às nossas, dores semelhantes às nossas, é o mínimo que se espera do tarefeiro espírita de verdade. E é interessante porque, assim, a sociedade está aí, se debate. Nós vemos um mundo confuso, nós vemos um mundo ainda cheio de incertezas, cheio de problemas, né? As pessoas só falam dos problemas que ela tem, se queixam. Atendimento fraterno virou aquela oportunidade para o pessoal desfiar um rosário de mágoas. E grandes problemas afligem a humanidade como um todo, né? A sensação de finitude, a sensação de que nós vamos acabar, acelera as pessoas, faz com que elas queiram viver tudo muito intensamente. E aí, no viver tudo muito intensamente, quantas pessoas acabam comprometendo a própria saúde, acabam comprometendo seus relacionamentos com outras pessoas, pela simples impressão de que elas têm, na visão materialista da vida, esse período para existir. De que nós somos, no sentido da biologia, uma baita esponja embebida em água, porque é só isso. Que vai passar um tempo, que vai crescer, que vai desenvolver e depois morre e acabou. Puxa vida, se nós perguntarmos aqui quem quer acabar, ninguém vai levantar a mão. Da mesma maneira, se eu perguntar numa universidade, num salão de ciências, quem quer acabar, ninguém vai levantar a mão. Nem mesmo aquelas criaturas que tentam suicídio querem deixar de existir, elas querem fugir da dor. Elas querem fugir de um outro problema, que também aflige a todos nós. Mas essa ideia de que nós somos finitos, de que só existe o plano material, ela é muito básica. E ela não dá esperança, ela mata a nossa esperança, principalmente diante das dificuldades. Principalmente quando nós nos deparamos com os momentos infelizes. Porque nos momentos infelizes, pouca gente imagina que eles vão acabar ou que nós vamos deixar de existir. Mas nos momentos infelizes em que parece que o tempo se arrasta, quantos pensam, é melhor então não viver isso? É a consequência do materialismo. Daí Allan Kardec, já no Livro dos Espíritos, chamar a nossa atenção, convidar a todos nós espíritas ao combate à ideia do materialismo. Não aos materialistas, hein, gente? Não aos que se dizem ateus, inclusive, mas a ideia que está por trás disso. Porque ela mata a esperança. E aí, sem esperança, a gente não consegue forças para vencer adversidades. As adversidades é que nos vencem. Partindo, então, ainda dessa ideia, algumas pessoas dizem assim, não, eu não vou ficar lá na biologia. Eu não sou uma esponja embebida em água. Mas eu sou o que eu penso. Eu vou com René Descartes e vou dizer assim, olha, eu penso, logo eu existo. E, na verdade, não é bem isso, não. Ele disse, duvido, logo penso, logo existo. É a capacidade de questionar, é a capacidade de duvidar, é a capacidade de pensar que nos dá a sensação de que nós existimos.
E cria um paradoxo, porque muita gente que não consegue mais expressar a capacidade de pensar, que tiveram danos cerebrais graves, que nasceram com doenças degenerativas, então quer dizer que elas deixaram de existir? Porque elas não expressam mais o seu pensamento? Porque elas não cogitam mais? E antes mesmo do corpo físico deixar de existir, a pessoa já deixou de existir, o que justificaria inclusive a eutanásia. Olha como é problemática essa visão puramente filosófica também. Então nós temos a necessidade de equacionar melhor esse problema, de ser, afinal de contas, o que é que nós somos, né? Quando a gente vai na peça de Shakespeare, Hamlet, e vê o príncipe dinamarquês conversando com a caveira e questionando, ser ou não ser, eis a questão. A gente imagina assim, ele deve estar deprimido pensando em suicídio. Não. Ele devia estar no Brasil daquela época, né? Olhando aquele monte de corrupção, os desmandos, os desentendimentos, e aí ele pensa assim, mas isso é que é viver? Isso é que é existir? Ter um tio que usurpa o meu trono? Ter tanta corrupção em torno de mim? Eu mesmo me sentir uma criatura suja por causa dos erros que cometo? Então é questionar o sentido de existir como a sociedade terrena apresenta os valores da existência e não o desejo de morrer. E aí a doutrina espírita, ela alarga para nós os horizontes. Nós vamos existir e ela equaciona o problema do ser de uma maneira muito simples. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o nosso guia nessa viagem de hoje, ele chama a nossa atenção, porque as doutrinas materialistas não conseguem explicar, o Espiritismo explica, mas não apenas explica, ele comprova. Muitas pessoas podem dizer assim, mas como é que eu vou saber que sou mais do que matéria? Que em mim há mais do que o amontoado de células, de neurônios que movimentam os meus pensamentos. E aí nós poderíamos imaginar, um primeiro momento de pensar e refletir sobre isso é que nós sonhamos. Quando nós dormimos, o nosso corpo, o metabolismo reduz, o pensamento, a consciência, pelo menos de relação do mundo material, ela entra em suspenso e mesmo assim nós temos sonhos. E mesmo assim nós acordamos às vezes com uma sensação de realidade daquela experiência de alguns minutos, às vezes segundos, mas que pareceram horas. Os materialistas poderiam argumentar, mas Freud já equacionou isso. São os resíduos do dia. Ninguém vai negar. Grande parte dos nossos sonhos são mesmo formas que o nosso inconsciente procura para explicar aquilo que nós não conseguimos equacionar conscientemente. Se fosse só isso, nós poderíamos seguir com os resíduos do dia. Mas não existem só esses sonhos doidos, não é? Esses sonhos inexplicáveis, esses sonhos que têm a ver com as minhas preocupações daquele momento. É a história que o Joãozinho fica assistindo lá filme de terror até de madrugada. Aí acorda gritando às 5 da manhã que o Fred Krueger estava embaixo da cama dele. Resíduo do dia. Né? Ou então algum de nós que começa a olhar lá, hoje é dia 24 de janeiro, né? Começa a perceber o seguinte, as contas estão chegando e o salário já foi. Então tem um pesadelo de que tem um cobrador batendo na porta querendo levar embora a televisão nova. Não acontece? Resíduo do dia. Só que nos sonhos não existe só isso. De novo nós vamos com Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questões 400 até a 412, em que ele estuda sono e sonhos. E aí ele fala a respeito disso mesmo. Boa parte daquilo que nós lembramos do sono, dos sonhos, acontece quando o espírito está se desprendendo da matéria ou quando ele está retornando. Então é confuso e tem uma influência grande da matéria. Mas há sonhos que são o que nós poderíamos chamar de sonhos reflexivos, em que nós nos vemos com roupagens diferentes da do tempo que nós estamos vivendo, em situações, em locais diferentes do tempo que nós estamos vivendo, com pessoas que nós não conhecemos e que remontam frequentemente a experiências pretéritas. Esses não podem ser explicados como resíduo do dia. Em momento nenhum eu pensei em Napoleão Bonaparte e ele aparece no meu sonho. Ou então, nos encontros que nós temos durante o sono com pessoas que já desencarnaram, com entes queridos. Como? Mas eu estava preocupado com as contas e de repente eu fui dormir e sonhei com a minha avó. Quem buscar no livro Os Mensageiros de André Luiz, vai ver uma passagem muito interessante que explica inclusive essa confusão, essa dificuldade de interpretar, que é o tal do sonho de Nieta, uma jovem que está atravessando um momento muito grave.
E aí a espiritualidade a beneficia proporcionando na hora do sono o encontro com a avó desencarnada, que faz um discurso belíssimo de bom ânimo, para levantar-lhe o astral. E quando Nieta acorda, a única coisa que ela lembra é da avó esmagando uma cobra. Então mostra que a gente tem experiências, que esses sonhos não se explicam como resíduo do dia e que podem ser, sim, uma prova de que quando o meu cérebro estava descansando, quando eu não estava consciente, algo em mim ainda realizou atividades, ainda teve experiências que não eram o meu corpo físico, que não eram desse tempo, que não eram desse momento, que não eram com as pessoas que eu conheço encarnadas. Se isso não bastar, aí nós vamos ao que Leon Denis chama de o trabalho dos mortos, não é? Principalmente a época da codificação, com tantas pesquisas no campo das materializações de espíritos. Muitas pessoas hoje alardeiam, não existe prova científica da existência do espírito, não existe prova científica da existência da alma. É porque essas pessoas não estudam. Eu acho tão engraçado porque exatamente as pessoas que hoje reclamam do anticientificismo, de pessoas que estão aí tentando falar que a Terra é plana, negando a ciência, que não existe aquecimento global, negando a ciência, frequentemente essas mesmas pessoas ditas muito positivas dizem não há provas da existência do espírito, quando elas abundam, desde o século XIX, com as materializações que William Crookes fez, que mostrou à Sociedade Britânica de Ciência que os fatos espíritas são reais, que a FEB fez o favor de publicar um pedacinho do relatório dele para nós no livro Fatos Espíritas. Quem tem na biblioteca do centro pega e lê, porque só assim mesmo, que é relíquia, não deve estar sendo publicado mais. Mas, quantas vezes essas criaturas vêm mostrar, vêm garantir a sua individualidade, provando que elas continuam existindo depois do corpo físico. Há uma passagem interessante também no livro do Ernesto Bozano, Xenoglossia, de um jovem médium de vários idiomas. Ele falava durante o estado de transe línguas mortas, línguas eslavas, línguas semíticas, e no estado normal mal conseguia se expressar na sua língua materna. E aí, em determinado momento, como naquela época as reuniões mediúnicas não eram cuidadosas como nós as temos hoje, qualquer um podia visitar. E um dos frequentadores habituais chegou levando uma pessoa que parecia muito séria, muito compenetrada, para participar da reunião, um visitante. Em meio às comunicações, o jovem começa a falar num idioma que ninguém sabia, que ninguém conhecia. E de repente se dirige ao visitante e eles conversam longamente naquele idioma que ninguém conhecia antes. E depois de terminada a experiência, comovido, o visitante diz: conversei em polonês com o meu filho, que havia desencarnado há alguns meses. E deu demonstrações, deu provas de que era aquela criatura. O século XX também traz. E agora lá no campo das pesquisas psicológicas mesmo, com o Ian Stevenson, com o Brian Weiss, provas, se não provas, fortes indícios de que nós continuamos existindo. Então só não acredita que nós somos mais do que matéria quem não quer. Quem acha confortável não ter que se ocupar com isso. Só que tem uma questão, surge o segundo problema que aflige a humanidade, porque a minoria da humanidade é de ateus, é de materialistas, felizmente. Senão o mundo estaria num caos ainda pior do que está hoje. Mas não só basta saber que nós não vamos deixar de existir. A ideia de imortalidade está presente em todas as doutrinas espiritualistas, em todas as religiões. Então por que há tantas criaturas infelizes e confusas? Porque não basta só dizer assim, olha, você não morre. Tá, eu não morro, e depois? Ou em bom mineirês, para onde eu vou? Depois que acabar isso aqui. Porque é exatamente o que faz as pessoas sentirem dúvida. As religiões tradicionais, principalmente aquelas de matriz judaico-cristã, elas costumam dizer assim, não, se você se comportou, se você cumpriu as leis de Deus, você vai para o paraíso, vai para o céu. E fazem a descrição do céu. É aí que tem o problema. Porque eles fazem um céu tão chato, tão monótono. Vocês imaginem, por mais que a gente goste de música clássica, gente, passar a eternidade ouvindo concerto de Brandenburg, anjinho tocando harpa deitado na nuvem de algodão pela eternidade. Eu faço um paralelepípedo de nuvem e jogo na cabeça do anjo. É monótono, é chato. Vai ver que é por isso que o pessoal prefere a outra alternativa, porque a descrição do inferno qual é? Quem não se comporta,
quem não segue os preceitos daquela religião, quem não cumpre as leis de Deus, que os sacerdotes tendem a interpretar para nós, vai para o inferno. E aí no inferno tem coisa mais animada, tem que fugir do capeta, tem fogo, a gente está acostumado com o Rio de Janeiro, não vai sentir frio, problema com calor. Então é lógico, que essas duas alternativas não satisfazem as criaturas que têm necessidade de saber o seguinte: eu não quero só saber que eu não vou deixar de existir. Eu quero saber como é que é continuar existindo. Qual vai ser o meu destino? E sem esse peso, sem esse temor do pecado. Ai, Deus está olhando. Muitas pessoas, principalmente as vinculadas a essas doutrinas salvacionistas, a doutrina do toma lá da cá com Deus, elas vivem apavoradas de que Deus esteja olhando. Então elas acabam cometendo os erros, elas sabem que é errado, mas ficam com uma consciência culpada danada e dali não se movem para tentar sair do problema. A doutrina espírita, com relação ao problema do destino, ela diz para nós o seguinte: não há. Então não adianta eu ir na cartomante, não adianta a musiquinha popular, a cigana lê o meu destino, eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzio, cartomante. Eu sempre perguntei e nunca achou uma resposta satisfatória. Mas por quê? Porque destino não está esculpido em pedra, como as pessoas podem imaginar. Mesmo como alguns de nós espíritas queremos fazer. Porque às vezes a gente acha assim: isso aí é planejamento reencarnatório, está escrito no meu destino. Não, gente. Nós alteramos o nosso destino a cada instante, a cada decisão. Imagine alguém que escolheu hoje, deu preguiça e resolveu não vir ao oásis. E em vez de vir ao oásis, aqui pertinho, facilzinho de chegar, resolveu ou descer ou subir a Serra das Araras, adoidada para ir numa festa, numa balada, e bate com o carro. Poxa, mas se ele tivesse vindo à palestra, não teria desencarnado, Não teria encurtado a existência. Então nós mexemos com o nosso destino a partir das nossas decisões. É o livre-arbítrio. É a autonomia que todo espírito vai granjeando à medida que amadurece, hein, gente? Vamos entender isso também. Na infância espiritual, nós não temos a mesma liberdade que temos hoje. E nós, encarnados num planeta de provas e expiações, não temos a mesma liberdade que têm os espíritos puros. Para começar, eles podem ir para qual planeta quiserem, e nós estamos agarrados aqui. Nós estamos presos a esse planeta. Então, a liberdade, a capacidade de interferir no nosso destino, ela vai se ampliando à medida que nós amadurecemos espiritualmente, à medida que nós avançamos intelectualmente e à medida que nós vamos desenvolvendo o senso de consequência. Passamos a entender que a lei de causa e efeito, ela não expressa Deus nos castigando. Aquela criatura sentada num trono lá no mundo espiritual, no céu, jogando raio na cabeça dos equivocados aqui na terra. Não. Nem aquela ideia assim: menino malvado, eu vou te castigar. As leis divinas aí estão, elas envolvem tudo. Terceira parte do Livro dos Espíritos, primeiro capítulo. As leis naturais, e ali a gente vai entender que desde aquelas que regem a nossa evolução como espíritos, ao nosso desenvolvimento moral e intelectual, até a simples lei que leva as nossas células a assimilarem o oxigênio no pulmão, a levarem para as outras células do corpo físico, a fazer com que os processos biológicos aconteçam, a fazer com que o sol apareça de manhã, com que a noite chegue no momento depois, em função do movimento, tudo é lei divina. E qualquer violação dessas leis vai causar consequências. Ora essa, há quantos anos nós não temos um alerta de tempestade como esse dos últimos 2 dias? O pessoal ficou preocupado, Então vai negar as mudanças climáticas, as alterações que nós fizemos no mundo em que nós estamos vivendo? Então nós mudamos o nosso destino. Nós poderíamos viver num planeta mais ameno, com temperaturas mais amenas, mas estamos escolhendo comprometer, escolhendo poluir, escolhendo, olha a água que o pessoal da cidade do Rio de Janeiro está bebendo, gente, e é o esgoto que o povo mesmo joga. Então nós estamos alterando o nosso destino. Se alguém tem dúvida de que o nosso depois depende das escolhas do nosso agora, eu sugiro o estudo da segunda parte do Céu e Inferno, de Allan Kardec, em que Allan Kardec vai entrevistar os espíritos desencarnados das mais variadas categorias, dos que estão muito felizes
aos suicidas, aos criminosos arrependidos, aos espíritos em condições medianas como as nossas, aos espíritos endurecidos. E todos eles, desencarnados, comentam que a situação, a forma como vivem naquela realidade espiritual, é consequência direta de como eles viveram aqui na Terra. De como eles escolheram usar o tempo, usar essa experiência magnífica que pode durar alguns anos ou até mais de um século, porque hoje nós temos criaturas mais longevas, que estão passando de 100 anos fácil. A gente está tentando, né? Mas, com certeza, lógico, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cuidar do corpo e do espírito. Para quê? Para que o espírito possa se desenvolver mais depressa. Gente, dá trabalho reencarnar, não vamos desperdiçar essa não. Você fica olhando aquele torresminho lá no prato e diz assim, eu estou tentado a comer o torresminho. Já encurtou em mais uns 3 meses de vida. Que poderia estar dando passe, que poderia fazer palestra, que poderia conhecer coisas novas, ler mais livros. Tá? Então, quando nós resolvemos cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, para viver com qualidade, não para parecer mais bonito para os outros nas redes sociais, nós estamos escolhendo um destino melhor para nós. Uma possibilidade de uma vida melhor. Essa é a diferença entre o senhor Samson, que aparece lá no capítulo dos Espíritos Felizes, e qualquer um daqueles sofredores das expiações terrenas, Marcel, ou então um judeu polonês, Simeus Lisgow, que conta a sua história depois de desencarnado, que ele foi mendigo, que ele sofreu muito e por que ele passou por aquilo. E aí a gente começa a entender. Destino somos nós que estamos escrevendo. O futuro não existe. Hoje eu posso mudar o meu amanhã, mas eu não posso fugir do meu ontem. Esse aqui é o problema. Por isso é tão relevante o momento que nós estamos vivendo. Porque ele pode nos proporcionar o aprendizado das consequências do que nós fizemos, boas ou ruins, mas também nos permite escolher diferente. Preferencialmente escolher para melhor. E aí deixamos de ser vítimas de Deus, deixamos de ser castigados porque pecamos e passamos a ser autores do nosso destino. Autores da nossa felicidade, se escolhermos os caminhos que levam a isso, autores da nossa desgraça. Isso a gente já sabe fazer faz tempo, né? Não é à toa que a gente ainda está no planeta de provas e expiações no século 21. Jesus começou essa transformação lá quando ele esteve materialmente conosco. E a gente ainda não aprendeu, depois de 2000 anos, como é que faz. Por isso a doutrina espírita vem nos acordar, nos acelerar para aqueles de nós que queremos, para aqueles de nós que nos permitimos entender. Não vamos imaginar, porque olha só, quando a gente começa a explorar, a compreender melhor a relação que existe entre as nossas ações e esse chamado destino, e esse chamado futuro, o hoje também começa a ganhar a sua real importância. Nem demais, para aqueles que são materialistas e que só existe o hoje, tudo tem que ser conquistado agora. O que eu não tenho e outro tem, e ele tem prazer e eu não tenho, me causa inveja, me causa ciúme, me causa infelicidade. Como a gente observa nas questões da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que o orgulho, a inveja, o ciúme são fontes de aflições que nós poderíamos nos poupar delas. Então, para aqueles que têm o hoje como a única parte, a única existência, tudo é motivo de ansiedade. Tudo é motivo para desespero. Desde a doença, à falta de recursos, aos quilinhos a mais ali da passagem das festas de fim de ano, tudo é motivo de sofrimento. Mas quando nós temos noção de que somos imortais e que, principalmente, não vamos dormir até o juízo final, não vamos para um céu de delícias estagnado, não vamos ficar condenados ao inferno perpétuo, mas a cada momento nós vamos mudar o nosso amanhã, a gente começa a agir com mais calma no hoje. Em vez de competir, a gente passa a cooperar com os outros. Arrefece a competição. A competição é causa de guerras. As disputas que aí estão, na maioria das vezes, gente, até mesmo atrás das chamadas guerras religiosas, das chamadas guerras por questões de filosofias, de credo religioso, elas estão escondendo interesse material. Não vamos imaginar, claro, há fanáticos, há criaturas ensandecidas,
que pensam que só a sua maneira de crer e só a sua maneira de ver a divindade é que valem. Mas a grande maioria das criaturas que se metem nesses conflitos estão interessadas em outros benefícios que não o paraíso. Que não as 72 virgens lá que se explodem como homens-bomba, que não as compensações do paraíso como os cruzados iam conquistar, porque de vez em quando, né, nós somos tão equivocados que a gente joga pedra no quintal do outro, no telhado do outro, né, e esquece que o nosso já está quebrado, não é nem de vidro. Está quebrado 600 anos antes. Porque se a gente não quiser ser preconceituoso, tem que ter atenção a isso. Não é o crer que radicaliza. É o radicalismo que torna qualquer crença nociva. É o ser radical que torna qualquer crença nociva, inclusive o não crer. Tem um monte de criaturas que tentam semear o seu ateísmo na mente dos outros, porque elas não se sentem satisfeitas de serem felizes sozinhas, de serem vazias sozinhas. E aí a doutrina espírita nos mostra isso, olha, viva com calma, viva com serenidade. Para que disputar tanto se daqui a pouco o corpo material deixa de existir, mas você não? E numa outra condição de vida terá outros valores, outros interesses. Então, em vez de competir, cooperamos. Em vez de querer a posição do outro, tratamos de fazer melhor a nossa. E compreendemos que nada que a gente tente conquistar na Terra seguirá conosco para o mundo espiritual. A minha bisavó costumava dizer assim, caixão não tem gaveta, você não adianta acumular que você não vai levar com você para outra vida. Então, é melhor a gente viver de um jeito equilibrado. E aí nos tornamos donos, senhores do nosso destino. Decidindo, escolhendo e crescendo conscientemente. Mas se isso não for suficiente, porque eu posso até entender que eu não vou deixar de existir. Eu certamente vou compreender que agora cabe a mim, e não ao botar a culpa no espírito obsessor, porque tem gente que adora isso, né? Deu errado na minha vida e fizeram macumba. Tem um monte de gente que vai no atendimento fraterno do centro espírita querendo desfazer macumba feita. Não acontece? Vocês que estão assistindo no YouTube aí também devem ter ouvido isso. Um monte de gente, eu vim aqui porque disseram que fizeram trabalho contra mim. Nós estamos com um caso recente desse lá no Paulo de Tarso. E quando na verdade as criaturas elas são briguentas, intransigentes, então elas é que acumulam sobre elas mesmas a infelicidade, a hostilidade dos outros. Não é a vibração negativa que nos atinge, porque se nós estivermos bem, se nós estivermos em harmonia, nada, nenhum pensamento, nenhuma vibração, nenhum despacho, trabalho feito, o que quer que seja, nos alcança. Quer mais ódio do que Jesus suscitou em torno dele? E ninguém viu Jesus acordar assim, hoje eu estou com dor de cabeça, deve ser macumba de fariseu. Não tinha. Não tinha isso, nem naquela época. E nenhum dos trabalhadores sérios do mestre usa esse recurso, transfere para outrem a causa dos males que experimenta, porque aqueles males que nós experimentamos sempre são causados por nós. E aí a gente vinha falando, né? Eu posso mexer no meu amanhã, eu hoje posso decidir fazer um amanhã totalmente diferente. Como você pode, por exemplo, aí é uma história muito particular, né? Vai numa consulta lá no cardiologista que está te tratando há muito tempo e diz assim, você vai morrer. Né? E aí a gente toma consciência e faz assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa para ficar aqui mais um tempo. E muda de vida, e muda de comportamento, e aprende a se alimentar, e aprende a se exercitar, fazendo com que a qualidade de vida se torne melhor. Assim a gente pode fazer com relação ao futuro, ao amanhã. Mas, se eu posso escolher crer que sou imortal, equacionar o problema do ser, segundo a doutrina espírita diz para mim, imortalidade com individualidade e mais, com responsabilidade. Equacionar o problema do destino, entendendo que ele está sendo escrito a cada decisão nova minha, a cada escolha que eu faço. Por exemplo, a criatura começa a frequentar o centro espírita no tratamento. Aí ela está lá passando por processo obsessivo, passando por processo de enfermidade e melhora. E aí certamente, não é, Denise? Vem assim, olha, vamos ter curso de passe semana que vem. 3 reuniões, 3 semanas, ou um curso de longo período, né? Um dia inteiro estudando passe. Vem participar. Ai, não posso, eu estou em tratamento. Está escolhendo continuar a ser doente. Está escolhendo continuar a ser paciente. Quando já poderia ser assistente. Quantos de nós aqui
temos condições de cooperar nas escolas de evangelização da casa. E ainda estamos só assistindo palestra, tomando passe e bebendo água frutificada, pipas de água frutificada, achando que vai resolver. Tem gente que está trazendo garrafinha, eu acho engraçado, né? Antigamente era vidrinho de remédio, agora é garrafa PET, que o povo traz para fluidificar no centro. Aí leva para casa, fica uma semana sem ver o centro porque está tomando água fluidificada em casa. Mas teve a palestra, teve a evangelização da infância, teve a evangelização do jovem, teve a campanha do quilo, teve um momento de faxina ou de mutirão para a casa ficar bem harmonizada, e nós não participamos de nada disso. Então nós escolhemos um destino de pacientes, de assistidos, de alguém que vai dizer assim, ai de mim, coitado que estou num planeta de provas e expiações, por que a dor me persegue? Bom, nós estamos num planeta de provas e expiações. O Espírito Agostinho, lá no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mostra para nós a escala dos mundos. E o planeta de provas e expiações, se a gente considerar os mundos habitados, ele é o 2º degrau. Se a gente considerar a escala plena dos mundos, aquela que tem lá a composição dos planetas transitórios, dos mundos transitórios, das questões 234 a 236 do Livro dos Espíritos, ele está no 3º degrau. Acabamos de sair da condição de mundo primitivo, entramos na condição de provas e expiações. Estamos saindo dela. Muitos dizem isso, não é? Muita gente diz isso. Eu ouço isso desde 1976, a nossa primeira ida a um centro espírita. Tem um monte de gente naquela casa esperando a Terra virar planeta de regeneração para sair para viver. Alguns desencarnaram estão assombrando o centro. Outros estão com plaquinha de patrimônio. Porque senta na mesma cadeira, toma passe com o mesmo médium. Quando o médium desencarna é um drama. E agora quem vai me doar fluidos? Eu estou em tratamento. Tem outros passistas, tá, gente? E verdadeiramente no passe, na casa espírita, como nós temos o auxílio dos benfeitores espirituais, eles fazem a maior parte do trabalho. A gente doa o QSP lá das medicações, né? É um inerte que serve só para poder misturar com o princípio ativo que vem deles para poder fazer o benefício ser melhor assimilado. Porque é mais fácil assimilar fluidos com característica mais humana do que os fluidos mais sutis do mundo espiritual. Eles fazem a misturinha. Junta os deles, que tem efeito com os nossos, que são mais ou menos, e aí dão no passe, que pode acontecer enquanto nós estamos aqui. Vezes sem conta, durante a palestra, a gente observa algumas pessoas já cercadas dos amigos espirituais e eles as vão enovelando com uma espécie de fluido esbranquiçado. E aí depois, quando eu vejo essa pessoa sair da sala de passe, ela está novamente descoberta. Por quê? Porque ela entrou na sala de passe e acreditei, agora eu tomei o passe. Ela absorve os fluidos que recebeu durante a palestra. Nós escolhemos. Então a dor, o terceiro grande problema que aflige a humanidade, ele aflige a humanidade inteira. De novo, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aprende que na Terra não existe espaço para a felicidade plena. O indivíduo ele pode associar, inclusive, riqueza, beleza, saúde, poder, e ainda assim se sentir infeliz. Porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. E o que traz felicidade para o espírito não é o que garante felicidade para o ser encarnado. Muitos de nós ficamos muito felizes de conseguir comprar um smartphone novo agora em 2020. Mas daqui a um ano ele é obsoleto, e aí ficamos infelizes. A mesma coisa que era motivo de felicidade virou de infelicidade. Então, a dor é parte deste nosso processo. Ela não é uma necessidade. Ela é uma consequência. Aquela ideia equivocada que algumas pessoas dizem que nós estamos aqui para sofrer e de que é preciso sofrer para evoluir, ela não é a mensagem espírita, ela não é a mensagem do Consolador. Ninguém vai conseguir consolar ninguém com essa frase, né, gente? A pessoa chega com problemas no centro espírita e diz, é assim mesmo, meu irmão, é assim mesmo, minha irmã. A gente tem que sofrer para evoluir. Sofrer para ser feliz é coisa de masoquista. Quanto pior, melhor é coisa de partido político. Para nós espíritas é quanto melhor, melhor. E o que eu tenho que fazer para ficar melhor? Então a dor vem para os preguiçosos. A dor vem como consequência de erros que nós não tivemos a coragem de evitar. Agora, da mesma maneira como nós sabemos a causa da dor, a gente pode entender o seguinte, a dor algumas vezes, ela é uma consequência obrigatória do nosso agir do passado. O sofrimento, não.
Epa, mas aí pode parecer loucura isso, né? Por que dor é obrigatória e sofrimento não é? Porque dor é o fato em si. Sofrimento é como nós experimentamos o fato. Nós podemos atravessar um momento de grande dor, dor física numa enfermidade, dor na separação de entes queridos, dor da privação material. Mas podemos escolher não ser sofredores, não ser vítimas. Há um exemplo de dos nossos livros, que já está até esgotado, Parábola de Boa Noite, que um ônibus desses de turismo fazia uma viagem longa por cidades históricas ali do interior mineiro e sofreu um acidente muito grave. Tombou a ribanceira, capotou várias vezes, muitas pessoas desencarnaram e os sobreviventes foram mandados para hospitais de localidade. 2 criaturas foram levadas para o mesmo hospital. Um era muito otimista e o outro era daquelas criaturas apegadas à terra. Mesmo na viagem de turismo, ele estava levando lá o seu notebook para fazer novos clientes. E aí então, um desses homens, aquele que era mais materialista, teve lesões tão profundas numa das pernas que ela teve que ser amputada ali na altura dos joelhos, para evitar que o mal fosse pior e fosse a desencarnação. O outro, que ainda estava inconsciente, teve a perna amputada no meio da coxa. E aí os médicos esperaram aquela situação da anestesia passar, o trauma, o choque, e foram ao quarto do homem que teve a perna menos lesada. E falou com ele, olha, nós somos de um hospital de poucos recursos, cidade do interior de Minas, para salvar a sua vida não teve jeito, a gente teve que amputar a sua perna. E o homem se desesperou, a minha vida acabou, quem é que vai fazer negócios com aleijado? Ele só via o mundo material. Ele, além da dor que sentia, ele abraçou-se com o sofrimento. E aí, casou-se com o sofrimento. Se a noiva é essa, não quero saber como é que é a sogra, né, gente? Então, a gente tem que estar atento. Se deprimiu. Não achava possível continuar vivendo naquela condição de limitação. E aí, certamente, doenças oportunistas tomaram conta do seu corpo e em alguns anos ele desencarnou. Naquele mesmo dia, já assustados, os médicos foram ao quarto do outro homem, mais cautelosos ainda, né? Porque o dano tinha sido maior. Falaram com ele com mais cuidado, olha, tenha cuidado, ainda tem esperanças, mas nós tivemos que amputar a sua perna. Ele levantou o lençol, porque não estava sentindo nada ainda, anestesia é bom por causa disso, né? Doutor, essa foi a notícia ruim, cadê as boas? E o médico disse, mas nós não temos notícia boa. Tem, quer ver? A primeira boa notícia é que num acidente em que tanta gente morreu, eu estou vivo. Eu estou aqui, eu sobrevivi. E a segunda boa notícia, doutor, ainda tenho uma perna, dá para pular amarelinha com os meus filhos. É um otimista, não quis casar-se com a dor, não quis se casar com o sofrimento. A sua dor material, a sua dor física era maior que a do outro, mas ele se recusava a se deixar abater por ela. É isso que a doutrina espírita nos fortalece para fazer. A sermos gerentes, administradores dos nossos processos dolorosos. Em vez de nós, diante de um processo doloroso, nos queixarmos, ai, por que eu? Porque tem gente que faz isso, né? Ai, eu sou tão bom, por que Deus está fazendo isso comigo? Não faz um negócio desse. Pelo menos não no centro espírita, pelo menos não se conhece o espiritismo, não é? Não dá para dizer isso. Na verdade, cada um de nós espíritas, ao ver alguém sofrer, diz, por que não eu, né? Será que vai chegar a minha hora? Claro que a gente não tem que ser pessimista também, ficar assim se perseguindo, né? Não, vai chegar, eu estou tão feliz no centro, vai chegar uma hora que vai dar tudo errado. Não, gente. Às vezes a gente está feliz porque é para estar feliz mesmo, porque está fazendo as coisas certas. Ninguém tem que ficar assim, ai, é um planeta de provas e expiações, onde está o meu sofrimento? Ninguém tem que sair caçando sofrimento por aí. Espera ele chegar sozinho. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos exatamente essa noção, quando Kardec discute o verdadeiro silício. E o Espírito nos informa que nós deveríamos ficar atentos para aprender com as dores que são consequências do nosso ontem, mas não inventarmos dores para o nosso amanhã. Não agravarmos os nossos sofrimentos no hoje, porque é exatamente aí que a gente comete um erro grave. Nós vamos acumulando lágrimas, acumulando dores e assumindo aquela condição de vítima de Deus, de sofredor por encomenda, né? Eu estou assim, eu vou lá no centro tomar paz, porque estão dizendo que está tudo muito errado na minha vida, deve ser algum problema do passado, no meu passado eu devo ter sido muito mal. Vai adiantar ficar lamentando o seu passado? Você não vai poder alterá-lo, mas a gente pode mudar bastante o nosso futuro.
Pode mudar bastante o nosso amanhã. Então a dor para o espírita consciente, para o espírita que estudou das questões 920 em diante do Livro dos Espíritos, lá na quarta parte, que trata das penas e gozos terrenos e pesos e gozos futuros, são 2 capítulos só, né? E Kardec começa com essa questão 920 para saber se a gente pode ser feliz na Terra, e os Espíritos dizem que não, mas que nós podemos ser tão felizes na Terra quanto comporte a nossa existência grosseira, então dá para ser mais ou menos feliz? E ali nós vamos aprender a descartar aquilo que não podemos mudar das consequências. Mas perguntar assim, bom, o que é que essa dor veio me ensinar? Se eu quero me livrar dela, eu tenho que aprender a lição que eu não aprendi de outra forma, porque é como se nós tivéssemos que saldar débitos, embora a doutrina espírita também não tenha essa matemática perversa de que nós reencarnamos para pagar dívida, porque Deus não é agiota. Ele não empresta a reencarnação para depois cobrar juro, com dores, com sofrimentos. Mas, se nós poderíamos fazer um paralelo assim, a dor é como se fosse uma moeda muito forte. A dor, a caridade, o amor é como se fosse uma moeda muito forte. A partir da ação amorosa, a partir da prática do bem, nós conseguimos, como dizia lá Pedro na sua epístola, cobrir a multidão dos erros ou dos pecados. Porque é o amor que faz isso. A dor, ao contrário, é como se fossem aquelas moedas que saem de circulação, que a gente só consegue arrematar alguma coisa com elas quando junta e vende no ferro velho. E aí a gente às vezes tem que sofrer muito, tem que passar por muitas dores para ver se consegue saldar algumas dívidas, algumas pendências do passado. Para nós espíritas, a dor não tem a finalidade de punir, tem a finalidade de educar, tem a finalidade de nos desviar do caminho errado. Aquela criatura que foi no cardiologista com triglicerídeos a 240, 250 e ouviu que ia ficar diabético, resolveu se cuidar e melhorou. E reajustou a sua vida. Então veio necessária uma dor, porque a preguiça não fazia se mover. Até que a sensação de que ficaria muito pior fez que nos movêssemos. Alguns de nós nem com isso, né? Alguns dizem assim, eu estou com colesterol alto, mas eu adoro torresmo. Pessoal de Minas, então, coitados, né? Que vai naquelas lojinhas, compra aquelas casquinhas de torresmo e vai comendo para casa quando sai do trabalho, está lascado, né? Então a gente tem que estar atento. Saber que as dores que nós experimentamos são consequência de nós mesmos. Já que eu não tenho como mudar isso, é assimilar, é aprender, é não abraçar o sofrimento, é entender que nós espíritas temos condição, porque nós temos a felicidade de, pelo raciocínio, por um lado, pelo sentimento, por outro, equacionar essas 3 grandes questões da existência, gente. Ser, nós sabemos bem o que nós somos. Nós não somos o corpo material que nós temos. Supervalorizar esse corpo é danoso para nós. Desvalorizar esse corpo é danoso para nós. Nós somos o ser espiritual que hoje habita esse corpo, que já habitou outros e que habitará outros mais. Mas enquanto nós temos esse, nós vamos cuidar bem dele. E fazer que ele seja nosso instrumento de progresso, nosso instrumento de amadurecimento espiritual, porque é o amadurecimento espiritual, porque é o progresso espiritual que nos trará felicidade, que nos fará viver com mais alegria, com mais harmonia. Então equacionamos o problema do ser entendendo a nossa imortalidade. Aquela, como nós dissemos, uma imortalidade com individualidade, sem nos perdermos no todo, sem nos isolarmos num céu ou no inferno, indiferentes ao que aconteça com as criaturas que nós amamos e que ficaram em outras instâncias. Estamos permanentemente interagindo, sendo em conjunto com outros seres. Nós também equacionamos e sabemos, somos senhores do nosso destino. Ninguém pode me fazer infeliz, mas também ninguém pode me fazer feliz. Sou eu que tenho que decidir ser. Sou eu que preciso decidir o meu destino, o meu amanhã. Por exemplo, hoje, 24 de janeiro de 2020, escolher, procurar a Denise depois da palestra e perguntar o que é que eu já posso fazer para colaborar com o Oasis. Qual setor da casa a minha mão de obra já é útil? Na evangelização? Na reunião de estudo?
No passe, olha gente, o passe, muita gente quer trabalhar em reunião mediúnica, mas o passe é a primeira tarefa mediúnica que nós temos. Se a criatura não dá conta de trabalhar no passe, ela não tem condições de trabalhar em qualquer outra reunião mediúnica da casa. Então vamos nos oferecer, vamos nos voluntariar, vamos deixar a condição de assistidos e assumir a condição de gerentes do nosso destino, de senhores do nosso futuro e mais, de um futuro que eu vou fazer ser feliz. Para mim, Maurício. A Denise vai escolher fazer o futuro dela, Denise, feliz. Lincoln, a mesma coisa, todos aqui presentes. Cada um de nós é senhor do seu destino, mas depende das escolhas que nós fizermos agora. Atitude passiva diante da vida, eu estou assim porque Deus quer, não é ser administrador do próprio destino. Nenhum de nós está assim porque Deus quer. Nós só não estamos melhores porque nós ainda não queremos. E aí, diante dos quadros de dor, porque isso é inevitável, esse corpo vai envelhecer, esse corpo vai adoecer, em algum momento nós vamos desencarnar. Outras pessoas queridas podem desencarnar antes de nós. A sensação de separação, ela é dolorosa, mas aí de novo, o equacionar o ser nos garante, eles não morreram, eles não se extinguiram. Continuam nos amando, continuam nos visitando, continuam nos estimulando para que nós continuemos a viver, porque algumas pessoas se abatem tanto com a desencarnação de um ente querido, questão 934 do Livro dos Espíritos, que elas os fustigam com o seu pensamento. Por que você foi embora? É tão cedo, eu estou sentindo sua falta. Rebatem lá como se fossem chibatadas na consciência daquela pessoa. Então é entender, eu continuo te amando, você continua me amando, e nós seguimos vivendo, você num plano e eu no outro. A dor vai acontecer, é dolorido, sim. Ninguém vai negar, uma separação é dolorida, mas, do ponto de vista espiritual, ela não é para sempre. Do ponto de vista físico, podemos encontrar outras uniões que sejam tão plenas, que sejam até mais planificadoras do que aquelas que findou. Então, certamente, vamos administrar melhor as nossas dores. E principalmente sabendo qual é a causa das dores, porque o Espiritismo nos mostra, não é? Causas anteriores das aflições, Evangelho capítulo 5. Causas atuais das aflições, Evangelho capítulo 5. Quando a gente estuda aquilo, quando a gente estuda esses 2 capítulos finais da 4ª parte do Livro dos Espíritos, nós sabemos tudo que a doutrina espírita precisa nos ensinar sobre dor. E nos tornamos inteligentes o bastante para administrar a dor que já existe, para evitar dores futuras. Nos tornamos senhores de um futuro melhor e mais feliz. Mesmo que haja tempestades, mesmo que haja dificuldades, mesmo que em momentos tormentosos, o espírita tem condições de ser bem-humorado, otimista e feliz. Aliás, pessimismo e espiritismo não são duas coisas que combinam. Porque nós temos tantos motivos para ser otimistas. Muitas vezes a gente pensa assim, mas essas questões políticas que aí estão, elas passam. Nós já sobrevivemos a coisas tão ou piores, tão ruins ou piores, e vamos sobreviver a essas situações também. Todas as injunções materiais passam, e nós vamos superá-las. Então não fiquemos aflitos, sejamos mais otimistas, mas não otimistas passivos. Eu tenho fé em Deus que a pobreza vai acabar. Vai trabalhar para ver se a pobreza não acaba. Não vai trabalhar não, fica quieto em casa, olhando no sofá para o teto, pedindo a Deus o pão. Porque tem gente que fica lá agarrado, lá Jesus disse, pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não sai do sofá. Vai morrer de fome. Vai ser encontrado esqueletinho de mãos postas lá no sofá, porque não fez o que devia. Então, para nós, a transformação, a superação da dor, a conquista da felicidade é sempre em atividade, é sempre em transformação. Para nós espíritas não tem tempo ruim. E como tem gente que gosta de ficar procurando pelo em ovo, como o pessoal falava no passado. Pode estar tudo lindo, o céu brilhando, o sol, o céu azul, e a pessoa reclama que vai fazer calor. Aí nós estamos há 3 dias com esse clima mais fechado, mais abafado, mas tem chovido. Aí a pessoa reclama que choveu, ela lavou o carro, vai lamear.
Tem sempre gente que é pessimista assim. E olha que coisa engraçada, que coisa interessante. Espíritos amadurecidos, como Joana de Ângeles costuma nos advertir. O livro é O Ser Consciente, da série psicológica de Joana de Ângeles. Ela fala a respeito dos seres que dormem espiritualmente, né? Da inconsciência, da imaturidade espiritual. Espíritos imaturos são queixosos, são resmungões, são reclamões da vida. Espíritos amadurecidos, espíritos despertos, são criaturas que aprendem a fazer mais e reclamar menos. E aí a gente vai perceber gente que tem um monte de facilidades e é pessimista e se queixa da vida. E acha ruim não conseguir trocar de carro esse ano, porque o carro está só com 3 anos de uso. E acha ruim não poder ter o smartphone novo, porque o smartphone está só do ano passado. E a gente começa a ver outras pessoas que pareciam despojadas de tudo. Não teriam motivos para se sentir felizes. E elas se sentem felizes. E elas olham a vida com gratidão. Nós somos gratos à vida. Espírita devia ser grato à existência. Porque quando nós percebemos o quanto está em nossa alçada trabalhar pela nossa felicidade, nós deveríamos agradecer muito pela oportunidade que nos foi concedida, por existir. Nós encerramos a nossa tarefa com uma história que nós já contamos aqui, que já aparece até em outras palestras também, mas ela é cabível. E também porque, enquanto o Lincoln cantava, enquanto a gente, uma das personagens da história espiritualmente mostrou-se, de novo. E ela nos remete àquele momento em que a gente avalia quem é verdadeiramente são e desperto dos valores que conquistou. Nós conhecemos uma pessoa, isso em 1987, na colônia de Rancenianos de Curupaiti. Ela era uma irmã que já estava internada na ala psiquiátrica, porque diziam-na louca, porque ela falava para todo mundo que ela não devia estar ali, que ela era uma dama da nobreza russa, que ela foi colocada ali por engano. Mas ao mesmo tempo, daquele momento, porque já mais de 4 décadas internada, muitas transformações haviam acontecido em sua vida e ela era o exemplo do bom humor. Adorava receber as caravanas com música e cantava conosco. Chamava-se Valentina. No passado tinha sido muito jovem, bela, olhos azuis como o céu, cabelos louros tendendo até o dorso, e ela estava prestes a se casar quando veio a sentença de condenação da hanseníase lá na década de 40 do século passado, que era uma sentença condenatória praticamente semelhante à de HIV da década de 90 do século passado. E ela foi mandada para aquela colônia, no início se rebelou, o trauma, o dano psicológico fez com que essa perturbação da suposta dama da nobreza russa viesse à tona. Mas à medida que as caravanas foram vindo, ela foi travando contato com outras pessoas otimistas, se tornou melhor. E nós já a conhecemos melhor. Nós já conhecemos Valentina como sendo uma das luzes que brilhava na ala psiquiátrica da colônia de Curupaiti. E ela sempre sorridente, criava gatos no seu quarto, tentava empurrar os filhotes dos gatinhos para a gente levar para casa quando voltasse. E sempre assim, sempre alegre, sempre feliz, ia se despedir da gente lá na saída da coisa, enquanto pôde andar. E nós a acompanhamos, era prazeroso ouvir as suas histórias, apesar de os enfermeiros fazerem assim para a gente, que não dava para dar crédito. Mas ela tinha histórias bem-humoradas, principalmente no que se referia aos gatos e a relação com os humanos, era a predileta dela. Como os gatos foram para ela mais amigos do que alguns humanos. De vez em quando ainda acontece assim, Mas, à medida que o tempo foi passando, com certeza a enfermidade também avança. E foi consumindo aquele corpinho já ficando frágil. Em 1999, 12 anos depois desse nosso primeiro contato, ela já estava muito próxima da desencarnação, que aconteceu em abril do ano seguinte. E aí nós fomos à caravana, em setembro. Ela estava deitadinha, já não se sentava mais, já não se levantava mais. Mas a caravana chegou com violão, chegou com música, chegou com jovens. E aí um dos jovens, daqueles mais tímidozinhos, mais retraídos, daqueles que dizem para a vida,
né? Chegou e acabou esbarrando na cama dela. Mesmo sem enxergar direito, ela virou: e aí, meu filho, tudo bem? E ele fez exatamente isso. Ele disse: é. Ela fez um movimento com o tronco e se sentou na cama. Sem enxergar, ela alcançou a mão dele e puxou para mais perto e disse assim: meu filho, não diga isso. A vida é linda. A vida é tão linda que nós deveríamos ficar de pé, bater palmas para ela e pedir bis. E eu me perguntei quem era o doido naquele quarto de psiquiatria. Ela que estava despojada até do corpo físico e via a vida como linda, ou ele que tinha tudo ao flor dos 18 anos e dizia é para a vida. É isso que a doutrina espírita nos vem ensinar. A vida é linda e nós podemos administrá-la do jeito que ela estiver, torná-la melhor, principalmente se soubermos evitar a causa de novos sofrimentos. Como eu disse, em abril de 2000, Valentina desencarnou, nós estávamos lá na colônia até para as despedidas em relação aos seus despojos físicos. Algum tempo depois, numa reunião mediúnica no Centro Paulo de Tarso, ela aparece, linda, caminhando, e dizia: meu filho, eu não era louca. Contou-me a sua história do passado na corte russa, em que ela se aproveitava da condição de nobreza para desfigurar as rivais. Por isso a doença a marcara tanto, principalmente no rosto e nas mãos. E aí, curioso, ainda perguntei assim: e a vida, como está? E ela respondeu, como fez questão de afirmar quando Lincoln cantava a prece: a vida continua linda, meu filho, e eu estou de pé, esperando a hora do meu bis. Cada um de nós que aqui está hoje, cada um de nós que conhece o que a doutrina espírita nos vem ensinar, que equaciona o problema de ser, que administra o seu destino, que sabe por quê e como evitar novas dores, temos motivos para dizer: a vida é linda. A vida é linda e nós podemos vivê-la com harmonia, com alegria e em paz. Muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigado.